Olá pessoal, gravando aqui esse vídeo, o título, né? Eu tentei fazer uma piada porque eu quero que esse vídeo seja só resoluções de questões, falar só o básico. Eu vou resolver só questões de jornalismo ali pro concurso da Câmara Municipal da Palhoça. Como dá pra ver, tem aqui questões de accountability, tem outras coisas na parte específica, mas eu vou fazer só as questões de jornalismo. E a ideia desse vídeo é que você bote ele pra tocar enquanto lava a louça, é, tá limpando a casa, que é pra você mesmo fazer algo meio lo-fi, assim, essa é a minha ideia, né? Você vai fazendo as coisas da casa ouvindo questões, às vezes vai tomar banho ouvindo questões, faz o número 2 ouvindo questões e por aí vai. Vamos lá, começando. Questão de 2022 para jornalista, também da Fundatec, obviamente, que é a banca do concurso da Câmara Municipal. A capacitação de fontes e porta-vozes, chamado de Media Training, é um importante instrumento de comunicação que tem sido muito requisitado nos últimos anos. Sobre esse serviço, assinale a alternativa correta. O Media Training é válido para as pautas positivas, quando a assessoria consegue aquela entrevista que vai render para o assessorado, mas não vale para momentos de crise. Esse item está errado, né? Quem já fez assessoria, quem já fez a parte de jornalismo, sabe que o media training, na verdade, é mais para quando a situação está crítica, quando há um momento de crise, do que para um momento positivo. Então já podemos eliminar a letra A. A capacitação enquanto fonte de informação faz o assessorado querer saber com antecedência o que será veiculado na mídia. Questão um pouco estranha, né? Vamos para o próximo item. Quanto maior o número de porta-vozes habilitados a falar em nome da organização, melhor, pois cada situação pode exigir a seleção de uma determinada fonte. O item C, eu não fiz nada antes, tá, gente? Só vou fazer aqui com vocês mesmo. O item C me parece correto. O item B tá muito estranho. Eu vou eliminar ele já, mas pode ser o item C. Compreender o papel da imprensa leva a fonte a estabelecer um vínculo pessoal com o jornalista, o que facilita para emplacar entrevistas e matérias em qualquer oportunidade. Não. É importante você ter um vínculo, não necessariamente pessoal, mas isso não vai facilitar em qualquer oportunidade. Tem que ter o critério de noticiabilidade. Tendo em vista a falta de tempo dos gestores e demais funcionários das organizações, o treinamento de fontes deverá ser esporádico e unir todos eles, para facilitar o processo de media training. Não. Né, ele fala de gestores e demais funcionários, juntar eles. Não, você tem que fazer o media training com o profissional que vai ser o porta-voz. Geralmente é um diretor, pode ser. é, Se não puder ser um diretor, pode ser alguém que tem um papel de assessoria ali com ele, que pode suprir a entrevista quando um diretor faltar. Então vamos, será que é a letra C? Letra C. Outra coisa que eu já falei no outro vídeo, eu sei que a minha ideia é um vídeo lo-fi só resolvendo questões, mas é importante relembrar. A Fundatec tem um apelido de Bundatec, né? E isso porque faz muita caquinha. Então pode ter questões que eu erre e que eu erre discordando. Mas é a Fundatec, como eu já falei antes, os concursos para jornalista, eles têm muito esse lance de sair, né, a fonte o vazamento teórico é um artigo, algo que provavelmente o examinador leu e gostou, ou o professor do examinador, ou o próprio examinador é pesquisador e bota as coisas que ele acredita. Próxima questão, de 2014, para o cargo de assistente em administração da Unipampa. Considerando correspondência oficial quanto à identificação do signatário, eu vou pular porque comunicação oficial eu acho que é uma matéria que eu vou bem, mas não é minha especialidade. E, né, foco aqui é jornalismo. Questão de 2019, edição de comunicação da Prefeitura de Londrina, serviço de reportagem fotográfica. Tem aqui um texto, cheio de trelelé, mas o que importa está aqui, ó. Sigla SEO, Search Engine Optimization, significa em português otimização para mecanismo de busca. Quanto à sua função, assinale a alternativa correta. É uma introdução, item A, é uma introdução bem escrita com um resumo da notícia que está sendo vinculada em uma rede social. Não, não é isso. Tá, melhor eu explicar antes o que é SEO e a gente já vai direto para o item que fala isso. SEO é o conjunto de técnicas, né, para você escrever um texto, que ele seja bem ranqueado no Google,
em outras plataformas de busca. 90% das vezes é o Google, porque é o que todo mundo usa, né? Se você não é um maluco que nem eu que usa DuckDuckGo ou outro buscador fora do eixo, né? Você está trabalhando pro Google, né? Não trabalhando pro Google, mas trabalhando para que o seu texto tenha uma otimização para o mecanismo de busca do Google. Então, cadê aqui? Ah, item C. É um conjunto de técnicas para otimização de conteúdos e plataformas da web, cujo objetivo é melhorar a posição em que eles aparecem nos resultados de busca. Perfeito. Vamos para a próxima, comunicação social, é isso aí. Questão de 2023. O primeiro blog surgiu em 1997. Nossa senhora. John Bargin desenvolveu o sistema para que as pessoas escrevessem na internet sobre tudo o que achassem interessante. Ele nomeou essa atividade de weblog. No entanto, o blog se tornou popular por um termo depois, no ano de... Olha, questão de 2023, de 3 anos atrás, mas existe a probabilidade da Tech cobrar uma questão bem absurda assim de ano. Vamos ver que ano foi isso. Gabarito item B, foi em 1999. Eu não sei quem foi, quem foi o criador do termo, não do termo blog, né, mas quem popularizou o termo blog. É, como eu uso uma plataforma paga, né, o Tech Concurso, eu acho um pouco injusto com eles eu botar o comentário da questão, né, então fica para a próxima. Mas só relembrando, 1999, quando o termo blog começou a se popularizar. A respeito dos gêneros jornalísticos, analise as assertivas a seguir. Uma questão de 2024 para o analista de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Isso aí, Cremers. Perfil, dossiê e enquete integram o jornalismo interpretativo. Número item 2, né? Essa questão vamos selecionar os itens corretos. História colorida, serviço e roteiro são exemplos de jornalismo diversional. Não, não são, então eu já vou riscar o item B, o D e o E. O gênero informativo abarca entrevista, reportagem e notícia. O item 3 está certo, né? Tem que estar certo. Uh, porque sobrou aqui A e C. E, uh, né? E tem o item 3 está nos dois. Assertiva 4. Na classificação do opinativo, a resenha, coluna e crônica. Isso aí, então, item C. Perfil do C enquete eu fiquei na dúvida, né, se eles integram no jornalismo interpretativo. Fica aí ensinando e aprendendo, né? Bem que dizem que ensinar também é aprender. Só um instantinho. Na questão de direito constitucional, vamos pular. Outra de constitucional. Voltamos aqui para, questão desse ano, 2026, para a Prefeitura de Gravataí. Tem um texto, vamos analisá-los. O destino inexorável que, na maioria das vezes, é o principal responsável pelos atos da espécie humana, torcendo ao seu bel prazer, as situações de euforia ou desespero foi ao perpassar da bela tarde de ontem no longínquo subúrbio de Triagem, o abominável carrasco cuja lâmina se abateu sobre uma indefesa jovem de 19 anos, 19 primaveras, roubando-a do seio dos vivos. No jornalismo, como é classificado o trecho acima? A letra A já é nosso gabarito, é um nariz de cera, né? Apesar de que eu poderia chamar esse texto de outras coisas também. Piegas, por exemplo. Uma questão de direito constitucional, perguntando sobre o artigo 44. Eu vou fazer aqui, porque eu acho que é facinho e vai cair nas específicas, né, para jornalista. Segundo o disposto no artigo 44 da Constituição Federal, qual dos poderes é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Esse é o poder legislativo. Né? O executivo é a presidência e o judiciário está lá com o STF. Questão de redação oficial não vamos fazer, outra de constitucional não, direito digital. LGPD não, vamos pular.
Cadê? Direito administrativo? Não. Comunicação social. Teorias da comunicação social. Vamos lá. Jornalista para. Eu não sei de. Para que lugar foi esse concurso? Deixa eu ver aqui. Secretaria de Estado do Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, 2022. No âmbito das teorias da comunicação e seus processos de recepção, encontram-se a agenda setting e a espiral do silêncio. Nas assertivas que seguem, assinale 1 para as características da agenda setting ou 2 para as características da espiral do silêncio. Linha de pesquisa em comunicação desenvolvida pela alemã Elisabeth Noel Neumann, que destacou a onipresença da mídia como influenciadora da opinião do indivíduo. Se eu não estou enganado, realmente a espiral do silêncio foi desenvolvida por essa pesquisadora, né? Então vamos marcar aqui 2. Próxima assertiva. Os meios de comunicação, através da fixação sistemática de determinados temas, sugerem às pessoas sobre o que pensar e o que falar. Isso daqui é a agenda setting, né? Agenda setting, na teoria do agendamento, em que a mídia dá o discurso, dá o que vai ser, dá o tema do que a população vai falar. Eu gosto de fazer o comparativo com o Fantástico, né? Geralmente sai uma matéria no Fantástico no domingo e as pessoas, esse assunto reverbera é, na segunda-feira, nos próximos dias. Então, até o momento 2 e 1. Já vou riscar aqui o item B e o item E. Integra os estudos dos efeitos da mídia de longo prazo, provocando um efeito cognitivo e de acumulação. Aqui, isso aqui eu tô na dúvida, tá, gente? Então eu vou deixar para depois. Porque, ao meu ver, se encaixa nos dois, tá? O medo do isolamento e do julgamento dos demais torna o indivíduo menos propenso a manifestar sua opinião se achar que ele estará em desacordo com o restante do grupo. Isso daqui é a espiral do silêncio nua e crua 2. Então a gente tem 2, 1, 2. Como a quarta assertiva é 2, já dá para riscar o item C. Vou até para pular para a última para resolver. Na hora da prova você vai pulando para aquilo que vai facilitar a eliminação. A consonância dos temas propostos pela mídia depende também do grau de interesse e relevância atribuído pelo próprio receptor, além do nível de exposição deste aos conteúdos midiáticos. Consonância dos temas propostos pela mídia, isso daqui, agenda 7, né, que está falando que a mídia propõe é a teoria do agendamento. Uma minoria que verbaliza sua opinião, aqui eu já marcava 2 de cara, né, 2 que é para ser, isso, 2 é espiral do silêncio. Então, como a última é 2, a gente vai estar aqui na letra A. A que eu fiquei em dúvida é essa daqui, ó. Integra os estudos dos efeitos de mídia a longo prazo. Se você soubesse as 3 primeiras, você já matava a questão, porque só uma tem o 2, 1, 1. Né? Então vamos confirmar, será que é esse o gabarito? Esse é o gabarito. Quem sabe faz ao vivo, já dizia Fausto Silva, ou Faustão. Uma questão de direito constitucional, mas eu vou fazer porque eu acho que tem um macete bem legalzinho que eu gosto, que me faz entender. Não é cargo privativo de brasileiro nato. Vamos lembrar quais são os cargos de privativo de brasileiro nato. Caso você, jornalista, está estudando para o seu primeiro concurso, vai se acostumando, porque direito constitucional é uma das questões, é uma das matérias que mais cai em concurso, independente do tipo, né? Porque ainda mais agora com toda a questão aí de tentativa de golpe que tivemos uns anos atrás, eu acho que vai ser um tema mais recorrente. Mas existem cargos que são privativos para brasileiros natos. Tem um macete do mp3.com, mp3com, que são presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministros do STF, oficiais das Forças Armadas e carreiras diplomáticas. Tá ali. Tem esse macete, mas eu acho que é melhor a gente decorar a lógica por trás de ter cargos privativos de brasileiros natos. São cargos que assumem a presidência, né, a ordem sucessória. Vamos lá. Primeiro presidente, né?
Quem sucede o presidente é o vice-presidente. Se o vice-presidente não puder é, assumir a presidência, vai o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não conseguir, vai o presidente do Senado. Se não tiver presidente do Senado, vai o presidente do STF. Se não me engano, na história só duas vezes isso aconteceu e foi na década passada. Beleza. Primeira parte dos privativos. Dos privativos natos. Do privativo de brasileiro nato. Aqueles cargos que assumem a presidência. Os outros são ligados à nossa soberania e aos interesses brasileiros. Uh, que é oficial, tá aqui carreira diplomática e oficial das Forças Armadas. Os pracinhas pode ser, porque pracinha só se ferra, né? Então, ó, não é cargo privativo de brasileiro nato. Ministro do Supremo do STF é. E então a gente arrisca essa. Eu falei que são cargos que podem assumir a presidência, né? É... Bem, o ministro do STF não necessariamente vai assumir a presidência. Ele tem que ser presidente do STF para assumir a presidência. Só que todo ministro do STF tem a possibilidade de ser presidente do STF, então a Constituição já resolveu algum impedimento do tipo, ah, pô, beleza, o ministro do STF não tá aqui, vamos passar para quem? Pro decano e tal? Não, já fez que só ministro do STF tem que ser, tem que ser brasileiro nato. Quer dizer, que apenas brasileiros natos podem ser ministros do STF. O oficial das Forças Armadas entra ali no ponto de interesse, interesse da nação. Presidente da Câmara, pode assumir a presidência. Carreira diplomática, interesse nacional. Servidor público não precisa ser brasileiro nato. Agora voltamos para a comunicação. É, sobre a elaboração de releases a serem encaminhados para a imprensa, é correto afirmar que o release deve trazer o nome de um responsável claramente expresso e deve incluir informações que permitam sua rápida localização. Olha, um pouco estranho, vou deixar para depois. No caso de releases encaminhados por meios eletrônicos, não se recomenda o uso de recursos como link. Pelo contrário, você tem que ter link. Ainda mais se vai levar para um texto mais completo, para uma tabela, para imagens, você tem que usar hiperlinks. O release pode abrir mão das características de um texto jornalístico tradicional. Mais importante do que a objetividade ou a clareza e a criatividade. Não. Release é uma notícia feita por uma empresa, né? Para uma empresa, com em que o critério de noticiabilidade é um produto de alguma é, é algo só com alguma companhia, com alguma associação, com alguma associação, com alguma fundação, com uma pessoa importante. Então você tem que manter o perfil, a característica jornalística. O release deve trazer sempre, já no título, o nome da empresa, do dirigente ou do produto que se deseja divulgar. Não necessariamente. Né? Até onde eu sei, tem aqui o sempre, né? Então, questões que têm um sempre, um exclusivo apenas, são para te deixar encafifado. Então já vamos riscar o entender. O release deve evitar expressões como novo, inédito ou lançamento, que podem criar no jornalista que recebe o material a sensação de que desejam lhe impingir um gancho. Não, né? Porque coisa velha não se noticia. Né? Vamos supor, sei lá, a empresa Volkswagen lançou o Golf Sapão. Pois é, vai 500 anos que lançou o Golf Sapão. Vai fazer um release. Golf Sapão é lançado. Não, né? Já, o jornalista de carro já vai saber disso. Então você tem que ser algo novo, inédito. Primeiro inédito no Brasil, celular tal da marca japonesa, marca chinesa. Então item A. Será que eu acertei? Acertei. Acertamos. Para atuar como social media, o profissional precisa, uma questão de 2023, vamos lá. Para atuar como social media, o profissional precisa: item A, diploma em jornalismo. B, diploma em marketing. C, diploma em relações públicas. D, diploma em web designer. É questão bunda tech, né? Porque hoje em dia, para ser social media, você tem que ter contatos. Né? Não precisa ser formado em jornalismo, pode ser qualquer formação. Pode ser formado em administração. Mas eu imagino que, como carga para jornalista,
Olha só, eles marcaram como nenhuma das alternativas anteriores. Muito bom. Deixa eu ver o que, que o professor aqui fala. É, é diploma de jornalismo, né, nem para exercer a atividade de jornalista desde 2009. Sim, e ainda assim eu escolhi fazer jornalismo, né? Mesmo já sabendo disso, 3 anos depois eu fiz o vestibular. É, uma questão que engana, acho que muita gente deve ter marcado isso e tem a... Não, muita gente foi na letra E, eu que sou retardado mesmo. Mas essa é uma questão Bunda Tech das ideias. Com base em Casper de 2017. Opa, peraí. Isso aqui é uma questão de formatação e redação oficial. Vamos para a próxima. Comunicação social, estamos aqui. Questão de 2025 para publicitário. A cenário alternativa que apresenta a interpretação mais adequada da expressão o meio é a mensagem, formulado por McLuhan, no contexto da teoria da comunicação. Enquanto eu bebi aqui a água, eu já peguei aqui o gabarito, que é o item D. Tá? O meio de comunicação por suas características próprias molda a percepção, comportamento e a estrutura social, independentemente do conteúdo transmitido. Isso aí. Ó, a mensagem. Vamos à correção dos outros itens. O item A mensagem transmitida por um meio de comunicação é sempre mais importante do que a tecnologia utilizada para disseminá-la. Não. É, complementando já com o item D, que é o correto, na fala ali, o meio é a mensagem, a gente já entende que isso também impacta, isso também revela a classe social da pessoa, alguém que vai ouvir mais o rádio, alguém que vai ouvir mais TV, alguém que está mais no YouTube, no celular, abre aspas, se informando pelas redes sociais, fecha aspas. Né? Então, hoje, ainda mais com inteligência artificial, com deepfake, o meio é cada vez mais a mensagem. Né? Então, né, o jeito que você transmitir para um vídeo já dá uma percepção diferente do que transmitir só por rádio e por aí vai. Os meios de comunicação são os canais neutros, não interferem na forma como a mensagem é percebida pelo público. Primeiro que os meios de comunicação não são neutros, e eles interferem na forma como a mensagem é percebida pelos usuários. E não tem nada a ver com aqui o meio é a mensagem, né? Pelo menos na minha percepção, né? Que é o meio aqui que o McLuhan se explica. Na minha concepção está muito mais ligada ao canal, né, de que a informação é transmitida. C. Conteúdo transmitido pelos meios de comunicação é a única variável que influencia a sociedade e a cultura. Não, é, você tem a própria sociedade, você tem a própria cultura. Que influencia a sociedade e a cultura. Não, tá, peraí, deixa eu me corrigir. O convívio, a, as origens dessa pessoa, quem que ela trabalha, com o que ela trabalha, a sua educação, sua classe social são meios que influenciam, né, a sociedade e a nossa cultura. E tem aí a função principal dos meios de comunicação é apenas facilitar o entretenimento e a dispersão de informações de forma superficial. Não, não tem nada a ver, não é sobre isso que McLuhan tratava com o meio é a mensagem. Sobre uma questão desse ano também, lá da Prefeitura de Gravataí, sobre marcos da história do rádio, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsa. A primeira transmissão oficial no Brasil aconteceu em 1932 na era Vargas. Falso, já tinha transmissão antes disso. O primeiro momento do rádio no país é caracterizado como experimental ou radioclubismo. Isso aí. Tem a história do primeira transmissão de rádio no Brasil, se não me engano, foi feita por um padre, né? A gente aprende isso na faculdade. Eu não lembro direito, mas se não me engano foi um padre gaúcho até que fez isso. Então FV. No segundo momento, a ampliação e a regulamentação consolidaram o modo comercial das rádios. Verdade. Então eu tenho FVV. Cadê? FVV não tem FV. Opa, tem ele. Tem E. Deixa eu ver se alguém aqui comentou isso. Será que fui eu? Não, a primeira transmissão foi 7 de setembro de 1922, nos 100 anos da independência, né?
A emissora de rádio brasileira foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada em 1923 por Edgar Roquette Pinto e Henrique Mouriz. Transmitiu o Jornal da Manhã. Outra questão de comunicação para analista de desenvolvimento de tecnologia nuclear, da Amazul. Tá, essa questão é da Telecom, não é da Fundatec. Tá falando de assessoria de imprensa, eu vou seguir porque fala de SEO, que é um tema popular. E o que a gente tá trabalhando hoje em dia, todo mundo trabalhando com esse jornalismo, não vai ser diferente para quem for aprovado ali no concurso para quem for jornalista da Câmara Municipal da Palhoça. Na elaboração de material jornalístico, regras de SEO, Search Engine Optimization, passaram a ser seguidas com o objetivo de conseguir uma melhor indexação de matérias, sites, páginas e blogs noticiosos em ferramentas de busca. Além disso, essas regras precisam ser consideradas não só por jornalistas que atuam em veículos de comunicação, mas também por profissionais que trabalham em assessorias de imprensa, uma vez que produzem comunicados e releases para enviar para as redações. Entre as orientações de SEO a serem seguidas estão, ou o que está escrito aqui, estão A. Títulos longos e textos com muitos links. Não, os títulos têm que ser curtos. Palavras-chave no título e no corpo da matéria. Boa essa. Vamos para a próxima ver se não está mais correta, né? Títulos com palavras mais genéricas e dados em ordem cronológica, não. Você tem que chamar a atenção da pessoa e às vezes a ordem cronológica não está chamando a atenção da pessoa. Não vai chamar a atenção do leitor. Né? Reprodução de todo o conteúdo do texto ou da página na descrição. Não. Realmente, item B. Palavras-chave no título e no corpo da matéria. Eu gosto bastante de dar exemplo com os celulares, porque foi um dos meus principais trabalhos no Adrenalina e no Mundo Conectado. E no Tecnoblog. Você pega ali, Galaxy S26 é lançado. Veja especificações. Aí no corpo da matéria você botando, Samsung lançou hoje o Galaxy S26, piriri pararó. Próximo parágrafo. O Galaxy S26 é um celular com uma câmera de 200 megapixels, piriri pararó, por aí vai. Questão de direito constitucional. Vamos lá, até chegar na próxima de... Legislação e ética profissional, Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, uma questão de 2022. O jornalista pode resguardar a identidade das fontes de suas informações. Esta premissa está amparada pelo Código de Ética do Profissional do Jornalista, que também dá outras diretrizes para o exercício da profissão. Assinale a alternativa correta em relação à conduta ética profissional do jornalista. A. Item A. Deve usar de informações sigilosas para crescimento profissional e desenvolvimento pessoal. Olha, a gente, informações sigilosas, às vezes devem ser divulgadas, mas não para o crescimento profissional e desenvolvimento pessoal. Sim, em prol do bem público, então a gente já arrisca o item A. Deve tentar apurar os fatos sem preconceitos ou ideias preconcebidas. Não é deve tentar, né? Ele deve apurar os fatos sem preconceitos e ideias preconcebidas. Eu, na prova, eu já cortaria essa. C. Não pode se responsabilizar pelas informações de suas matérias. Pode, né? Se o cara faz caquinha, tem que ser punido por isso. Deve se submeter a qualquer diretriz contrária à divulgação correta da informação quando ela for oriunda de chefes de Estado, líderes de religião e ou presidentes de grandes corporações. Deve se submeter a qualquer diretriz contrária à divulgação correta. Não, né? Apesar de que alguns veículos fazem isso. Deve buscar em suas apurações de informações o ponto de vista que possui razão em determinado acontecimento e somente esta fonte deve ser citada na matéria. Olha, eu riscaria essa também, então acho que realmente o gabarito é B. Vontade de comentar aqui, né? Mas é uma questão bunda técnica, não é deve tentar apurar os fatos sem preconceitos, preconcebidos. A gente tem que apurar sem isso, né? Sem esses vícios. Uma questão aqui para jornalista do Instituto Mais. Eu vou pular. Fundatec, não.
Questão de 2014 para cargo de produtor de som, áudio e vídeo da Prefeitura de Rio Grande, que se não me engano é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. A maioria dos microfones profissionais traz de fábrica blindagens protetoras criadas para que não haja ruídos provocados pela respiração do locutor, quando utilizado perto da boca. Olha só, parece até que tá falando de mim. Esse efeito é observado principalmente nos microfones de pressão, e essas blindagens não afetam a resposta do microfone nem aumentam sua dimensão. Quando o microfone que não possui a blindagem protetora, quando o microfone que não possui a blindagem protetora é utilizado para essa função, qual o cuidado que o locutor deve ter? Falar diretamente sobre o microfone, falar perto do microfone e não diretamente sobre ele, conectar um microfone em um Phantom Power. Já vou riscar o item E, porque ele fala de utilizar um cabo P10. Não tem nada a ver, não necessariamente utiliza um P10, né? Tem outros tipos de conexão. Desconectar o microfone do Phantom Power. Essa questão é bem específica. Você deve de quebrar a cabeça, eu vou dar uma. Nossa, ninguém resolveu essa questão, que maravilha. E é um item que pode cair, tá, gente? Ah, olha, eu acho que isso daqui é falar perto do microfone, não diretamente sobre ele. Beleza, acertei. E já completei a investida do dia. Deixa eu ver quanto tempo de gravação a gente tem aqui. Meia hora, beleza. Vou fazer mais meia horinha. Tá. Phantom Power já vi em outras questões para jornalista, mas vamos. Recomendo você dar uma pesquisadinha depois de Phantom Power. Uma questão de jornalista da Sebrasp, que não é de certo ou errado. Assinale a opção correspondente à ferramenta utilizada na comunicação digital que permite criar campanhas de links patrocinados na rede de conteúdo Google. Isso daqui é o AdWords, né? 2019, AdWords. SEO é a ferramenta de ranqueamento. Ranqueamento aqui está no item D. Tá, deixa eu, você que né, não está acompanhando pela tela, está só ouvindo. O item C fala de SEO. SEO é a técnica de escrever um texto para ser bem ranqueado. O item D traz apenas a palavra ranqueamento. Item E traz webmaster. Webmaster é um termo, nossa, antiguíssimo. Webmaster é o. Justamente o administrador de algum website, se não estou enganado. E Analytics é a ferramenta de análise de desempenho, né, de tráfego. Questão para analista, produtor audiovisual da onde? GHC, não faço a mínima ideia de onde seja esse GHC aí. Grupo Hospitalar Conceição. Questão recente, ano passado, sobre o uso de termos de autorização de imagem em produções audiovisuais, assinar a alternativa correta. Essa questão aqui dava para fazer com. Se eu fosse a Fundatec, faria uma coisa pegando também LGPD, né, que vai cair nas específicas. Vamos lá. Item A. São documentos opcionais. Eu já paro aqui. Né, você tem que ter autorização de imagem para não levar um processinho. Autorização da pessoa. Né? São necessários apenas para a filmagem de pessoas públicas, sendo dispensáveis para cidadãos comuns. Diria até o contrário, é mais fácil ser processado pelo cidadão comum do que uma pessoa pública. Consistem em documentos legais que autorizam o uso da imagem e ou a voz de uma pessoa em uma produção audiovisual, protegendo tanto o indivíduo quanto os realizadores. Tem que ser gabarito, perfeitinho. Devem ser assinados apenas após a finalização da produção, quando o indivíduo já pode ver como a sua imagem foi utilizada, tá no item D, isso daí que eu acabei de falar. Não, é antes. Item E, são válidos apenas para produções cinematográficas. Nada a ver, isso vale sim para produção de televisão e de internet. Vale também para o repórter na rua, né? Às vezes chama ali o consentimento mais breve, né? Chega e fala, você topa, pode dar uma entrevista? Aqui, não. E a pessoa está autorizada, né? Depois está com a filmagem ali, você, se a pessoa reclamar, você mostra, não, ela autorizou. Questão de administrativo. Questão de 2012 para o cargo de jornalista repórter fotográfico. Ao abordar o tema da edição, Luiz Costa Pereira Júnior, em 2006, aponta o uso de elementos e recursos que resultam na publicação jornalística, seja ela diária ou não. Em relação às colocações do autor, assinale a alternativa correta.
Ah, legenda referencial, item A, completa a notícia escrita ao aprofundar a informação visual. Eu vou deixar em stand-by o item A porque pode ser, faz um certo. Assim, eu não vou riscar de primeira, tá? Se eu não estivesse gravando o vídeo, eu ia riscar ela de primeira porque aqui eu não quero errar, eu quero só mostrar certos. Vamos pro item B. Com relação à imagem fotográfica, o assujeitamento inclui a própria câmera no grupo fotografado, dando a ilusão de que o observador participa da ação. Não faço a mínima ideia, gente. C. Títulos com verbo são um convite à editorialização da peça jornalística, sinalizando que o assunto não se esgota na edição. O gráfico de Febre compara dois ou mais itens pela representação de colunas colocadas lado a lado. Não. Esse é o gráfico de colunas, né? Ao preceder o título, o chapéu serve para antecipar e territorializar a informação central da notícia. Tem E certinho. Essa questão não tem nem comentário de professor, nem de ninguém até. Vamos ver quantas pessoas já fizeram essas questões aí. 21 pessoas. A galera foi bem. 66% de acerto. O item A me deixou em dúvida, porque a legenda referencial você está fazendo referência a alguma coisa, né? Então, querendo ou não, acaba completando algo. Né? Mas não, né? Tem item mais certo. A questão da FCC, vamos fazer agora, sobre a assessora de imprensa. E caiu em 2015 essa questão, para o cargo de analista judiciário do TRT da Terceira Região. A presidência de uma instituição privada que quer aumentar sua presença espontânea na mídia jornalística contratou um assessor de imprensa depois de fazer a entrevista inicial. Depois de fazer a entrevista inicial com o presidente da organização, o assessor diagnosticou as seguintes situações. Ai, que soninho. Peraí, vamos lá. Assertiva 1. A primeira assertiva. A instituição tem um passivo de ações trabalhistas geradas durante uma época de crise financeira, tá? Ok. O presidente é prolixo nas respostas e não gosta de dar entrevistas. Só que a gente tem que, né, o que foi diagnosticado. E ela vai perguntar o que a gente tem o que podem ser resolvidas exclusivamente pelo Media Training. Vamos lá. A instituição tem um passivo de ações trabalhistas geradas. O item assertivo 1 não é resolvido exclusivamente com Media Training, né? Isso daí é gerar caixa e pagar. O presidente é prolixo nas respostas e não gosta de dar entrevistas. A assertiva 2 se resolve com Media Training. O presidente não conhece os veículos de comunicação especializados para os clientes da instituição. Isso também se resolve com Media Training. Uma coisa que as bancas podem, às vezes, perguntar é se Media Training, se no Media Training também é o fato de, né, de apresentar o porta-voz. Geralmente faz um eventinho, alguma coisa assim, para pro porta-voz conhecer a imprensa conhecer o porta-voz. 4. Assertiva 4, ela tá errada, tá, gente? Porque o gabarito é 2 o item C, 2 e 3, não tem nenhum item com as assertivas 2, 3 e 4, mas vamos ler lá. O presidente tem como um dos objetivos de sua gestão organizar e deixar bem estruturado um centro de documentação e memória. Isso tem mais a ver com arquivologia, né, com arquivista, com um profissional dessa área. Então, item C, assertivas 2 e 3, as corretas. Como responsável pela comunicação de uma unidade da UFS, Universidade Federal de Sergipe, isso aqui é uma, isso aqui é uma questão de redação oficial, vou pular. Questão de assessoria de imprensa da FCC de 2023, analista judiciário, TRT da 15ª Região. No trabalho realizado pelos assessores de imprensa ou de comunicação, são utilizados inúmeros instrumentos para a divulgação dos assessorados ou de seus produtos. Entre esses instrumentos, há um que antes de seguir ao seu destinatário deve ser posterior ao mailing list e anterior à realização do chamado follow-up. Trata-se do... peraí, deixa eu ler de novo.
o trabalho realizado pelos assessores de imprensa ou de comunicação são utilizados inúmeros instrumentos para a divulgação dos assessorados ou de seus produtos. Daí tem um instrumento que antes de seguir ao seu destinatário deve ser posterior ao mailing list. Ele vai depois do mailing list e ele vai antes do follow-up. Isso ele está falando do press release, né? Item B, não é workshop, não tem nada a ver. O lead é o primeiro parágrafo da notícia, pedir para o media trainer a gente já sabe que é o treinar um porta-voz para a empresa, o website é um website, não é workshop, é o press release. Questão um pouquinho confusa do FCC, mas eliminando ali você dá para sacar que, né, a redação tá estranha, mas ele tá querendo falar que tem uma coisa que você primeiro você faz uma mailing list, depois você vai fazer alguma coisa, enviar o press release para a lista de pessoas que você tem no e-mail. Depois que mandou o release, daí você faz o follow-up. Aqui tá como questão de comunicação social sobre o assunto de internet hipermídia. Tá uma questão da Fundatec de 2013. Ela é de preencher lacuna. Ah, tal coisa é a rede de comunicação eletrônica exclusiva para acesso de parceiros de negócio de uma organização, sejam seus fornecedores, revendedores, distribuidores ou cliente. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima. Vamos já eliminando o que não vai ser. Não vai ser media training, não vai ser agenda setting, que é uma teoria de comunicação, e não vai ser o mailing list. Agora, a gente está entre o intranet ou a extranet. Isso aqui dá mais uma questão de informática, na verdade, tá? uh, extranet, isso daqui. A intranet está muito ligado à parte mesmo dos empregados, dos funcionários. Já o extranet, essa parte que pessoas externas da organização, que não fazem parte da gestão, podem acessar. Deixa eu beber um pouquinho de água. Vamos lá, uma questão aqui que eu imagino que vai ser difícil. Que é uma questão de 2014 de operador de câmera e TV. Opa, operador de câmera de cinema e TV. Que foi do concurso da Unipampa, tá? Ela tem umas assertivas sobre tecnologia de produção audiovisual e vai perguntar quais são as corretas. Assertiva 1. A televisão só pode entrar em pleno funcionamento após a introdução. Só pode entrar. Nossa, eu já fiz essa questão, já passei raiva com ela. Eu não cheguei a comentar ela. Eu acho que eu já gravei em outro vídeo, né? Só após a introdução da fita de vídeo no seu processo de produção. É um item correto, tá? O item não tá correto. Mesmo que eu discorde disso, né? Mas por que que ele tá correto? Pelo que eu pesquisei. É que com a produção da fita de vídeo, foi possível gravar com programas, permitir reprise, permitir a venda desses programas, né? Um exemplo ótimo, Chaves. Pô, Chaves é um sucesso, surgiu em 71, se eu não estou enganado. E todo esse sucesso dele tem muito a ver com o fato dele ter sido gravado em fita. E com isso a Televisa vendia a rodo para todos os países, para quase todos os países da América Latina, imagino eu. Inclusive eu nunca pesquisei se Chaves já foi vendido em todos os países da América Latina. Provavelmente sim, tá? Do México para baixo, todo mundo viu Chaves. Inclusive, né, Chaves fez muito sucesso no Brasil, que o pessoal da televisão não botava tanta fé, e não fez sucesso em Portugal, né? Que é talvez porque a nossa tradução ficou muito boa. Então a assertiva 1 tá correta. E também essa questão da fita de vídeo, já explicando, ela permitiu essa meio que esse franqueamento, né, de programa de TV. Então, um exemplo aí, o CQC, claro, o CQC já é da época do digital, mas você permite que ele, pô, uma rede de televisão produzia um formato de programa e alguém fazia algo, né, fazia sua versão, comprava os direitos para exibir e por aí vai.
Assertiva 2. Na televisão, o vídeo serviu para transformar os programas de TV em bens comerciais que podem ser negociados entre redes do mesmo país ou do exterior. Eu, já falei isso ali, explicando a primeira assertiva. O vídeo, seja ele em sua fase analógica ou digital, permaneceu um meio de gravação barato quando comparado ao filme. Agora eu fiquei na dúvida, tá? Eu não lembro mesmo do gabarito dessa questão. Se eu tivesse na prova, eu diria que sim, porque esse vídeo, seja ele em sua fase analógica ou digital, permaneceu um meio de gravação barato quando comparado ao filme. O filme ele tem mais dificuldade, ele tem uma edição mais difícil, né? Não. Ué? Ah, tá, eu acho que é o item 2 que também. Aqui, ó, eu errei, tá? Que o gabarito da Bundatec foi que apenas o 1 e 3 estão corretos. Tá, eu discordo veementemente, eu discordo com muita força e vou seguir discordando. Eu errei eu já fiz essa questão 3 vezes e errei 2. Tá, na primeira eu marquei D, por discordar da 1. Na segunda eu acertei, mas eu sigo discordando, tá? Do item da assertiva 2, tá? A 1 já me convence, mas agora a 2, de que diz que o vídeo serve para transformar os programas de TVs em bens comerciais. A Fundatec nega isso, é um absurdo. É Bundatec. Vamos para a próxima. Opa! Questão pro CREF 2, olha só. Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul para jornalista. Tá perguntando sobre a Política Nacional de Linguagem Simples na Comunicação Pública. Cenário alternativo é que não corresponde a uma das suas finalidades. Item A. Possibilitar que os cidadãos consigam encontrar, entender e usar as informações publicadas pelos órgãos e entidades da ADM pública. Item correto. E como está pedindo a incorreta, vamos eliminar esse item. Reduzir a necessidade de intermediários na comunicação entre o poder público e o cidadão. Eu vou pular isso daí, tá? Vamos deixar o B em stand-by. Item B fica em stand-by. C. Organizar as informações na ordem crescente de importância no texto a fim de facilitar a inclusão do leitor de redes sociais. Sim, porque né, a geração só a cabecinha, a galera não tá lendo uma notícia inteira, então você bota que foi a mais importante no. Ah, não, pera. Ordem crescente. É decrescente. Então esse é o nosso gabarito. Os outros itens estão corretos. Ó, item B, reduzir a necessidade de intermediários na comunicação entre o poder público e o cidadão. Faz sentido, né? Porque se você faz um texto muito prolixo, um texto difícil da pessoa entender, vamos supor lá, você é jornalista da Câmara Municipal da Palhoça, você não vai fazer um texto explicando um projeto de lei só copiando e colando itens de lei, né? Que é os artigos da lei. O texto da lei, porque ele pode estar um pouco complexo para o cidadão. Então você vai mastigar ele e deixar de uma maneira que a pessoa, que o leitor entenda. Então faz sentido, ele não vai ter que pedir ajuda pro sobrinho, pro neto, pro filho para entender o texto. O item D fala de reduzir os custos administrativos e o tempo gasto com atividades de atendimento ao cidadão. Volta ali isso que eu falei no item B, você tira né, o intermediário. Né? Não tinha pensado por esse ponto também. Que é de. Ele não precisa ligar para a prefeitura para entender o que está acontecendo no comunicado da rua tá trancada. Item E facilitar a participação popular e o controle social da gestão pública, perfeito. Né? Uma linguagem fácil realmente contribui para isso. Porque a pessoa vai saber o que está acontecendo na sua comunidade, no seu meio, se vão, né, voltando ali, vai ter uma obra na minha rua, vão trocar os canos da população, mas do sistema de esgoto. Mas não foi feito isso antes, não sei o que, né, então a pessoa vai né, saber opinar, vai poder opinar sobre o que está fazendo na comunidade, o que precisa, se realmente esse é o principal problema e por aí vai. Pronome de tratamento não, redação oficial, não. Fundatec 2025, do concurso ali da GHC, né? Que a gente já fez uma outra questãozinha dele antes.
A comunicação integrada é uma abordagem que tem recebido importância nas organizações modernas. Ela busca alinhar todas as formas de comunicação utilizadas pela organização. Neste contexto, assinale a alternativa que melhor define o conceito de comunicação integrada. Item A é a articulação estratégica das diversas áreas de comunicação, institucional, mercadológica, interna e administrativa, visando coerência, sinergia e fortalecimento da imagem organizacional. Item A tá completinho, tá bonitinho, né? Deixar aqui em stand-by. Nem sempre marque, né, a primeira questão, ainda mais em bancas problemáticas, né, que pode ter uma mais correta. É a prática de divulgar mensagens de forma massiva para públicos diversos, sem distinção de canais ou divisão. Não, isso está errado. Não é nem recomendado você fazer isso, mas. Item C. Corresponde à comunicação somente voltada à publicidade e promoção de produtos e serviços. Não, tá falando de integração, você não vai ter, né, um, só um meio de um público-alvo. Item D. Refere-se ao processo de centralização de toda a comunicação em um único departamento. Não, não, não. Integração. Item E, aplicação de instrumentos digitais em campanhas publicitárias com foco no aumento de vendas. Isso aqui está muito mais para marketing digital do que comunicação integrada, então, correto. Item A é a articulação estratégica das diversas áreas de comunicação, institucional, mercadológica, interna e administrativa, visando coerência, sinergia e fortalecimento da imagem organizacional. Bonitinho. Esse sistema, ó, novamente a questão lá da prefeitura de Gravataí, provinha recente. Próximo vídeo vai ser sobre essa prova, hein? Eu vou até salvar aqui para gravar. Esse sistema começa com lead e sublead, destacando os pontos-chave da história. Em seguida, o relato se desenvolve em ordem cronológica. Só que já dá pra saber que ele vai querer perguntar de lead, do que, né? De lead não, da tipo de pirâmide. Em reportagens mais longas, o jornalista pode assumir um papel mais narrativo, incluir impressões e interpretações e utilizar uma linguagem mais livre e descritiva. A qual técnica jornalística de contar histórias o trecho se refere? Eu conheço isso aqui como pirâmide mista, tá? Item B. Isso aí, item B. Pirâmide cronológica não, né? Cronológico é você seguir uma linha do tempo, pirâmide invertida é o padrão do lead, né? Pirâmide normal, pirâmide narrativa, nunca nem ouvi falar. Do que diz respeito ao Conselho Nacional. Ah, tá. Tem aqui uma questão da LGPD, não é minha área de expertise, apesar de que eu acho que eu poderia fazer alguns vídeos sobre isso, mas tem professores melhores para isso, né? Gente mais especializada. Não é um generalista como eu. Ó, questão de 2014, da Fundatec, de jornalista da Unipampa. Considere as seguintes afirmações sobre a edição de títulos em jornais impressos. Assinale V se verdadeira e F se falsa. Nossa, nem existe mais jornal impresso. Em títulos de duas linhas, as duas linhas devem ter o mesmo tamanho ou a segunda deve exceder a primeira. Aham, foi isso que eu aprendi com o professor Barreto. Jornalismo UFSC. Por onde anda o professor Barreto? Lá se eu estiver assistindo meu vídeo por algum motivo. 2. Em títulos de três linhas, a primeira deve ter o mesmo tamanho da terceira. Vai ficar um dedo meio invertido assim. Eu marcaria como falso, tá? A primeira deve ter o mesmo tamanho da terceira. Eu marcaria como falso, tá? Talvez eu errasse essa questão na prova. Vamos para o próximo item, quem sabe a gente já elimina. Ao quebrar o título, sempre que possível, palavras pertencentes à mesma estrutura sintática devem ser separadas. Falso. Se mantém elas na mesma. No título quebrado em duas ou mais linhas, palavras hifenizadas não devem ser separadas. Perfeito, senão fica uma bagunça do caramba. Então, V. A F, que eu fiquei na dúvida aqui, pela eliminação, ela tá como falsa. E eu errei. Parabéns pra mim. Vergonha. Errando. Mas quem sabe faz ao vivo. Né?
Chora Luciano Huck. Ó, é, o gabarito é FVFV. Bem, deixa eu ver. Teve até 50% é a média de questões. Eu fui um dos, a maioria. Com exceção de quem acertou, os que mais erraram foram no item C. Mas realmente eu, pelo menos com do que eu me lembro das minhas aulas, no título das linhas, ou a segunda deve exceder a primeira, né? Dar um suporte. Ou não. Não, na real eu viajei mesmo. Agora, relembrando ali a das aulas, eu viajei. Não faz nem sentido a primeira linha ser menor que a segunda. Ah, de acordo com a Lai, pula. Comunicação social. Só voltando àquela questão ali, aquela questão dizia que que em título de três linhas tem que ser, a primeira linha tem que ter o mesmo tamanho da terceira. Isso, primeiro que o título de três linhas já é uma dificuldade de tu ver. Primeiro que já nem, né? Segundo que já não tem mais tanto assim impresso. Provavelmente isso não vai cair na sua prova, então, né? Você que é mais jovem que eu, fiquei tranquilo. Eu peguei a fase que o jornalismo impresso ainda parecia que ia sobreviver. Mas em Santa Catarina não tem mais impresso. E já foi a ideia low-fi do vídeo. Sobre os gêneros jornalísticos classificados por Marques de Mello e Assis, assinale V se verdadeiros ou F se falsos para assertivas a seguir. É outro lance do perfil da Fundatec. Vou fazer mais essa questão e eu vou dormir que eu tô com sono. O gênero tá, voltando. Perfil da Fundatec é uma dessas bancas que gosta de pegar um autor e perguntar o que, que ele falou, o que, que ele, né, pensava. Daí ferra a gente, porque a gente tem que ler Nilson Laje, tem que ler Cremilda Medina, e daí vai surgindo um monte de 500 doutrinadores diferentes, né? Doutrinadores entre aspas. O gênero informativo visa a prestação de serviço e auxílio na tomada de decisões cotidianas, tais como indicadores, cotação, roteiro de serviço. Não, isso aqui é o gênero utilitário, né? Que é o que está ali para baixo. Então, primeiro item primeiro assertivo é falsa. O gênero opinativo tem finalidade educativa, esclarecedora, aprofunda e analisa o termo abordado. Hum, complicado, hein? Eu vou de falso nesse item aí. Educativa e esclarecedora tá o instrucional, né? Gênero de instrução, acredito eu. O gênero. Opa, deixa eu já arriscar aqui. Ah, o gênero interpretativo visa o debate de ideias através de argumentação e posicionamento de uma pessoa ou do veículo acerca de algum assunto relevante. Interpretativo. Tá, onde é que tá, correta? Eu deixaria com essas duas, o gênero útil. Ah, o gênero interpretativo visa o debate de ideias através de argumentação e posicionamento de uma pessoa ou do veículo acerca de algum assunto relevante. Verdadeiro? Opa, não. Falso. Gente, isso daqui eu vou. Deixa eu ver ali, tô com sono. Ah, gênero opinativo, tá. Houve uma troca ali entre opinativo e interpretativo, né? Interpretativo que tem finalidade educativa. Isso aí. As outras assertivas ali, ó. Tech, patrocina eu aí. Tá, agora os outros itens. O gênero diversional traz para pautas temas mais leves para entreter, como as histórias de interesse humano, sim. O gênero utilitário é baseado no factual, primando pela objetividade e imparcialidade nos relatos. Os fatos tendo como exemplo a entrevista. Não, esse é o informativo. Houve uma troca aqui entre o informativo e o utilitário. Pá, pá, pá. Mais umazinha.
Não vou fazer a questão de estagiário, apesar de que poderia ser uma boa questão. Para RP não vou fazer. A última questão para fechar da Fundatec 2025, lá do Grupo Hospitalar Maria da Conceição, sei lá. Grupo Hospitalar Conceição. O trabalho do assessor de imprensa requer um processo contínuo e planejado de relacionamento com a mídia, visando: item A. Pautas institucionais à imprensa com o objetivo de garantir ampla divulgação espontânea. Hum, Vamos deixar em stand-by item A. B. Construção de uma imagem positiva e a mediação entre a organização e os veículos de comunicação, respeitando a ética e o interesse público. Hum, Olha, construção de imagem positiva tá mais a RP, tá? Eu riscaria o item B. Item C fala de divulgar informações internas da organização para garantir a transparência e tal. Não, tem coisa que você não quer que a empresa saiba, né? D. O monitoramento de crises, atuando somente quando a imagem da organização estiver em risco. Não, o monitoramento de crise é descobrir a crise antes dela acontecer, esse é o ideal, né? Item E. A substituição das atividades de publicidade e propaganda utilizando unicamente as relações públicas como ferramenta comunicacional. Não. Numa empresa, no mundo ideal, na utopia, uma empresa vai ter uma divisão de. Vai ter um relações públicas, vai ter um jornalista, provavelmente professor de imprensa, e vai ter o publicitário. Então, item A é o correto, espero eu. Não, marcaram item B. Continuidade positiva. Eu vejo isso muito mais como RP, tá? Não vou nem corrigir o próximo. Então é isso, tentando encerrando aí o vídeo dessa minha tentativa de um vídeo lo-fi. E até a próxima, na qual eu vou corrigir a prova de jornalista da Prefeitura de Gravataí, que é desse ano, e foi feito pela Fundatec também. Muito obrigado. Qualquer crítica pode mandar aí nos comentários, deixe um like e se inscrevam no canal. Obrigado, gente.